primeiro a presença de vocês e também a Arlinda e o André por terem aceitado o nosso convite. Minha fala hoje é principalmente como uma estudante de Foucault. Eu faço parte sou doutoranda do PPGIX e a gente está fazendo curso com o Estelita esse semestre todo, então eu sou uma pessoa que ainda está se aproximando da obra do Foucault, enfim. E a minha fala hoje ela é principalmente baseada em dois livros, que seria o próprio Eu, Pierre Rivière, Degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, e o outro é o livro Os Anormais, que corresponde basicamente à transcrição dos cursos dele no Colégio de França. O Foucault e o seu grupo de pesquisa, né, eles encontraram um dossiê do caso Pierre Rivière nos Anais de Higiene Pública e Medicina Legal de 1836, portanto foi publicado um ano depois do crime do Pierre. Enquanto eles estavam estudando a história das relações entre a psiquiatria e a justiça penal, né, se interessando principalmente por essa questão das práticas e dos conceitos médico-legais. E esse dossiê ele foi examinado no seminário de segundas-feiras do ano letivo de 71 e 72, que culminou aí na publicação do livro do Pierre Rivière em 73, se eu não estou me enganando com as datas aqui, mas acho que é isso mesmo. E aí, como eu disse, o Foucault volta a abordar o caso do Pierre Rivière no seminário dele. Depois, né, levou a publicação do livro Os Anormais, que foi dado no Colégio de França entre 74 e 75. Bom, o caso Pierre Rivière, ele saltou aos olhos do Foucault, né, por contar com alguns elementos que ele considera extraordinários. O primeiro deles é o fato de conter 3 relatórios médicos que não assumiam em nada as mesmas conclusões sobre quem era o Pierre e que vinham de estatutos diferentes da medicina, né? Um era de um médico de província, que dizia que não havia patologia nenhuma no Pierre, e, portanto, ele era completamente responsável pelo crime que cometeu. O outro era um médico de cidade encarregado de um asilo importante, que apontava, né, o Pierre como um idiota desde a infância, porque ele percebia nele uma incoerência intelectual desde muito cedo, e que, por isso, ele não poderia ser responsável pelos assassinatos e não deveria, portanto, ser condenado à morte. E o terceiro, que era assinado pelos maiores nomes da psiquiatria da época, dentre eles o Dr. Esquirol, afirmando que o Pierre tinha, sim, uma patologia. O segundo elemento interessante que o Foucault notou no caso Pierre são as testemunhas que a gente vê no filme, né, em vários trechos, que foram interrogadas sobre os hábitos do Pierre, a maneira dele de ser, o caráter dele, perguntando principalmente se ele era louco ou imbecil, né, e por fim, o Foucault demonstrou especial interesse por esse memorial escrito pelo próprio assassino, né? Um camponês simples, que se dizia letrado, no qual ele, de certa forma, explicava os motivos do crime e que foi usado pelas partes envolvidas no julgamento dele das formas mais opostas possíveis. Ora para provar a sua loucura, ora para provar exatamente a sua sanidade mental e, portanto, a sua culpa pelos crimes. Bom, o dossiê apresenta diversas vozes que estão aí imbricadas numa relação de poder e em permanente embate, né? Você tem ali o discurso do tribunal do júri, o do ministro da Justiça, o do médico da província e o do Esquirol, né, dizendo coisas opostas, o dos aldeões, como o seu prefeito ali, o padre, o professor, e o do próprio Pierre Rivière, que está envolvido nisso tudo. Então você tem claramente uma briga por quem detém a verdade sobre o Pierre Rivière. E por isso é uma briga pelo poder de decidir o destino dele. Se ele é mentalmente são, e daí o motivo de condená-lo à morte, ou se ele é louco, e daí o motivo de mantê-lo preso em toda uma vida numa terapêutica no hospital psiquiátrico. Bom, o Código Penal francês de 1810 afirmava que não havia crime se o indivíduo infrator estivesse, no momento que cometeu o ato, em um estado de demência. Então a loucura, o Foucault fala isso, a loucura apagava o crime. Daí que o exame médico legal que a gente viu no filme, né, deveria cumprir a função de demarcar nesse indivíduo, né, uma dicotomia entre uma causalidade patológica ou a responsabilidade pelo crime. E, portanto, entre enviar esse indivíduo ao terapêutico no hospital psiquiátrico ou puni-lo com a prisão ou com a morte. Mas o Foucault ele percebe que o exame médico legal atual, ou pelo menos até a década de 70, que foi quando o Foucault escreveu essas obras, ele substituiu essa função
de demarcar loucura e crime. Isso ele observou desde muito cedo, ainda em casos de 1815, 1820, que ele também estudou. Alguns júris, né, por exemplo, declaravam alguém culpado, então, portanto, havia um crime, mas depois pediam que o criminoso fosse mandado para um sanatório aí, por considerá-lo doente. Então, Foucault percebeu que começava aí um estabelecimento de um parentesco entre loucura e crime. Mas, de qualquer forma, né, a chance de sair de um hospital psiquiátrico não era maior do que sair de uma prisão. E em 1832, portanto, 3 anos antes do Pierre Rivière cometer os assassinatos, surgiram no direito penal francês as circunstâncias atenuantes. Né? O que era isso? Elas faziam com que as condenações fossem formuladas conforme não apenas as circunstâncias mesmas do crime, ou seja, ele matou a mãe assim, assado, né? Mas também de acordo com uma certa qualificação sobre quem era esse cara que cometeu o crime, né? Sobre a personalidade dele e, portanto, um diagnóstico do próprio criminoso, do que ele seria. Então, o Pierre, como vocês viram, ele foi mandado a um tribunal que tinha por função formar sobre ele uma opinião de acordo com o que ele havia feito, sim, no crime, ele degolou assim, assado, mas também de acordo com o que ele havia dito, principalmente nesse caso, de acordo com o que ele havia escrito. Né? O memorial, daí a importância do memorial que ele escreveu. E ele também seria julgado pela maneira como ele vivia, a educação que ele recebeu, daí ser tão importante para eles as testemunhas, para contar quem era esse cara. Então ele era objeto de um exame médico que, com base nesses testemunhos sobre o percurso biográfico do Pierre, deveria indicar nele a existência ou não de uma doença mental. Então, nos exames médicos feitos sobre o Pierre, há relatos sobre a sua biografia qualificando, de certa forma, a sua perversidade, né? Através da reativação do que o Foucault chama de categorias elementares da moralidade. Esses exames estão cheios de termos infantis e pueris, na opinião do Foucault, como, ele era preguiçoso, ele era maldoso com criancinhas, ele era um cara orgulhoso, ele matava bichinhos na infância, né? E o fato de Pierre matar passarinhos na infância, né? O fato dele ter sido maldoso com os irmãos ou com as crianças do vilarejo, isso segundo as testemunhas, e de não ter amor pela mãe, né? Funcionava ambiguamente, porque isso era usado tanto como indício de uma maldade inextirpável do caráter dele, daí sentenciá-lo como culpado pelo crime, mas também como um indício, por uma outra parte, da sua loucura. E daí, sendo utilizado para as pessoas que queriam considerá-lo como louco, né, como argumento para considerá-lo como louco, daí sentenciá-lo, não, ele é doente, portanto a gente tem que mandar ele para uma terapêutica psiquiátrica. Em todo caso, esses fatos em si, matar passarinho, ser maldoso com criança na infância, segundo Foucault, em si eles não significavam nada. Né? E esses relatos, para o Foucault, não são de forma alguma explicações ou explicadores do crime. Né? Mas, de certa forma, eles funcionavam para essa racionalidade da época como um análogo do crime. E essa puerilidade, essa infantilidade que nós vemos nos exames médicos legais, inclusive os contemporâneos, da década de 70, segundo Foucault, né? Eles têm uma função precisa, que é servir de ponte entre categorias jurídicas, que se diz só poder punir um indivíduo se ele realmente teve a intenção de causar dano ou dolo, e noções médicas, né? Ou em todo caso, noções psiquiátricas, psicopatológicas, psicológicas, enfim. Que, grosso modo, essas noções estão ligadas às de perversidade, né? Como, e aí o Foucault fala algumas dessas noções: imaturidade, debilidade do eu, não desenvolvimento do superego, estrutura de caráter. Todas essas noções, Foucault diz que estão ligadas, de certa forma, à construção de uma perversidade, uma noção de perversidade. E, portanto, esse discurso pueril do exame médico legal, ele põe as noções médicas para funcionar no campo do poder judiciário e, inversamente, as noções jurídicas para funcionar no campo de competência da medicina. E, segundo Foucault, esse exame médico legal, ele funciona tanto melhor quanto mais fraco ele for epistemologicamente. Porque, para o Foucault, esse exame médico legal, ele era estranho, tanto em relação à instituição judiciária como em relação ao próprio saber médico. Eu vou abrir aspas para o Foucault, que eu acho importante essa passagem.
ele diz que esses exames não eram apenas estranhos, mas ridículos. O exame médico viola a lei desde o início. O exame psiquiátrico em matéria penal ridiculariza o saber médico e psiquiátrico desde a sua primeira palavra. Ele não é homogêneo nem ao direito e nem à medicina. Por que eu quis mostrar essa passagem aqui e depois eu vou mostrar uma outra? Tem muitas leituras que falam que o Foucault, de certa forma, criticava a psiquiatria, né, o saber psiquiátrico. Não é exatamente isso, o que ele falava mal, enfim, não é exatamente isso. E essa passagem aqui mostra isso. O que o Foucault está criticando aqui é o exame médico, a racionalidade do exame médico da época, dizendo que estava muito abaixo epistemologicamente do saber psiquiátrico daquela própria época. E aí, continuando com uma fala de Foucault, ele faz o seguinte: de Pierre Rivière a esses criminosos de hoje, é sempre o mesmo tipo de discurso que se faz. O que se revela através desses exames? A doença? Não. A responsabilidade? Não. A liberdade? Não. Mas sempre as mesmas imagens, sempre os mesmos gestos, sempre as mesmas atitudes, as mesmas cenas pueris do tipo: ele brincava com suas armas de madeira, ele cortava a cabeça dos repolhos, como a gente viu no filme, ele magoava os pais, ele matava a aula, ele não aprendia a lição, ele era preguiçoso, etc. Para Foucault, esse discurso infantil, pueril, que nós encontramos nos exames médico-legais, que se organizam em torno da perversidade do criminoso, se organizam também em torno do perigo social que esse criminoso representaria. Então ele também é um discurso do medo. E o que é importante notar é que há um contínuo protetor através de todo o corpo social que vai da instância médica lá com seus hospitais psiquiátricos até a instituição penal com as suas prisões e que visam responder e atuar sobre apenas uma coisa, né, o perigo. O indivíduo perigoso, antes de tudo, que não é nem propriamente doente, nem propriamente criminoso. Portanto, essa noção de perversão que costurou os conceitos médicos com os conceitos jurídicos, né, e a noção de perigo, elas fundam e justificam toda uma rede, esse contínuo protetor é toda uma rede de instituições médico-judiciárias que vão desde o hospital psiquiátrico até as cadeias. Esse exame médico legal, o Foucault diz que se destina àqueles que ele chama de os anormais. E ele esses exames propõem, na verdade, um funcionamento de um poder que não é nem o poder judiciário e nem o poder médico. É um poder de outro tipo que o Foucault vai chamar de poder de normalização, que é a instância de controle não do crime e nem da doença, mas desse indivíduo anormal. Do caso Pierre Rivière para cá, o Foucault notou, obviamente, certas transformações, né? No início, o exame psiquiátrico de Esquirol, portanto, o exame que a gente vê no Pierre Rivière, ele era a simples transposição para a instituição judiciária de um saber médico que era constituído fora dela, né, lá no hospital, na experiência clínica. E já o que vemos mais contemporaneamente é um exame, que aí abrindo aspas para Foucault, absolutamente desvinculado do saber psiquiátrico da nossa época. Porque pense-se o que se pensar do discurso dos psiquiatras atualmente, vocês viram que o que diz um perito psiquiatra está 1000 vezes abaixo do nível epistemológico da psiquiatria. Mas o que reaparece nessa espécie de regressão, de desqualificação, de decomposição do saber psiquiátrico no exame? Essa passagem é importante para justamente ressaltar aquilo que eu falei. Ele não está criticando a psiquiatria. Perversidade e perigo. O exame responde a perversidade e perigo. À medida que o crime vai se patologizando cada vez mais, à medida que o perito, psiquiatra, médico e o juiz trocam de papel, toda essa forma de controle, de apreciação, de efeito de poder ligado à caracterização de um indivíduo, tudo isso se torna cada vez mais ativo. Outro ponto de transformação que o Foucault notou desde o caso Pierre Rivière até 75, mais ou menos, que foi quando ele deu esse curso sobre os anormais, é que na época lá do Pierre Rivière, os alienistas como Esquirol, eles argumentavam que o indivíduo infrator, ele era louco precisamente pelo fato de que, tendo ficado adulto, ele não se parecia em nada com o que ele foi na infância. Porque tudo isso que ele fazia, né, isso de matar bichinhos, de queimar a planta dos pés dos irmãos, era usado por aqueles que queriam incriminar o Pierre e mandá-lo à morte como uma prova da perversidade dele desde pequenininho, desde sempre. E que foi culminar, segundo eles, no assassinato da mãe e dos irmãos.
Daí que os psiquiatras, na época, eles tiveram que apelar e dizendo, não, olha só, tudo isso que ele fez foi depois dos 4 anos. Vocês lembram disso no filme, né? Antes, na mais tenra infância dele, ele não fazia esse tipo de coisa, né? Ele ficou assim depois dos 4 anos, ele ficou doente. E por isso não se pode culpá-lo pelos seus crimes. Mas o Foucault ele percebe uma transformação nisso, analisando ainda no outro caso de 1867, que a psiquiatria ela passou justamente a dizer que o cara ele era doente porque ele se parecia com o que ele era desde a mais tenra infância. Então, lá na época dos alienistas como o Esquirol, portanto na época do caso Pierre Rivière, quando se dizia, ele já era assim, né, o que ele é hoje ele já era para incriminar o cara. Hoje é para considerá-lo um doente mental. De qualquer forma, né, segundo Foucault, desde o início do século XIX, que a gente não para de reivindicar, e cada vez com maior insistência, o poder judiciário do médico ou o poder médico do juiz. E, por consequência, essas reformas instituídas no fim do século XIX resultaram, na nossa prática hoje, de levar o indivíduo infrator a um tribunal de júri já munido do resultado de um exame feito por um psiquiatra, né? Da mesma forma, nós temos a implantação na administração penitenciária de serviços médicos psicológicos encarregados de dizer justamente como, nesse desenrolar da pena do cara, se dá a evolução dele como pessoa. Isto é, como que está o nível de perversidade e o nível de perigo dele ainda em determinado momento da pena. Estando entendido, né, que se ele atingir um nível suficientemente baixo de perigo e de perversidade, ele pode ser liberado pelo menos condicionalmente. Bom, claro, gente, muita coisa aconteceu de lá para cá. Todas essas obras do Foucault foram depois utilizadas, né, na luta antimanicomial mundial, que existiu aqui no Brasil muito intensa na década de 70 e 80 e vem até hoje. Enfim, os panoramas já mudaram algumas coisas, né, que são importantes, mas eu gostaria de hoje contribuir para o debate puxando um pouquinho mais para o meu lado, que sou estudante de jornalismo. O Foucault ele falou sobre o exame médico legal, né, que ele se interrogava justamente por esse percurso biográfico do indivíduo infrator, né? Então, deixando o Foucault um pouquinho de lado, porque ele se interrogava sobre as relações entre instâncias médicas e jurídicas, mas pensando ainda a partir dele, eu queria pensar hoje o quanto que a imprensa, de certa forma, também não faz uma tarefa semelhante a esses exames médicos, né? Também tem um discurso pueril, para utilizar uma expressão do Foucault, quando a imprensa refaz a trajetória de vida de certos criminosos, né, através da coleta de depoimentos, entrevistas com parentes, amigos, etc. e tal. Vamos pensar aqui nos casos que mais chocaram o país, né, como o parricídio cometido pela Suzanne Richthofen, para ter um caso. Ou vocês podem pensar qualquer outro caso que tenha sido relevante. A imprensa ela se esmerou em contar, e se esmera em contar nesses casos, através desses testemunhos, como era um indivíduo infrator desde pequenininho, né? Então, de certa forma, eu acredito que a mídia faz isso com o intuito de descobrir uma motivação ao crime, né? Ter essa resposta, de situar esses personagens como perigosos. E eu digo personagens porque eles são exatamente personagens de uma narrativa. E a mídia também faz isso com o intuito de construir esses caras como pessoas diferentes de nós, né? Uns anormais, de certa forma, uns anormais do Foucault. É preciso, de certa forma, que a gente se contra-identifique com esses caras, com esses personagens da imprensa, né? E, portanto, que a gente fique tranquilo até quanto ao nosso próprio nível de periculosidade. Ainda que a imprensa faça isso paradoxalmente, porque ela menciona coisas que qualquer um de nós poderia ter feito também, como matar bichinho na infância. E aí, para ilustrar isso melhor, a gente trouxe o caso do Chico Picadinho, que o Rodrigo vai falar. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou aqui quebrar um pouco o protocolo e trazer um pouco de uma palavra para mim, porque durante as pesquisas a gente acabou se deparando com um caso aqui no Brasil, no início dos anos 70, de uma pessoa chamou-se na época de Chico Picadinho. Não sei se todos aqui estavam nascidos na época, mas o fato era que... Não, mas eu estou ele matou uma pessoa, uma mulher
mulher e asfixiado, e depois ele cortou ela em pedaços e tal, e por isso que daí vem o nome e tal. Ele foi preso, ele foi pego, preso, foi condenado à prisão perpétua. Não. 30 anos, alguma coisa, 30 anos, aqui não tem prisão perpétua. E ele foi preso e tal, mas depois de 10 anos, eu acho que preso, deram liberdade condicional. Deram liberdade condicional, acharam que ele era ótimo, que ele estava tranquilo. Ele voltou e cometeu novamente um crime muito semelhante, novamente cortando a mulher em pedaços e tal. E aí foi muito curioso, porque o Chico Picadinho, ele tem o Eduardo Escorel, ele fez um filme chamado Ato de Violência, que é baseado exatamente nesse caso. É muito difícil de achar esse filme. Eu fui na Cinemateca do Man, falei com o dono do Estação e ninguém tinha. Então eu falei, bom, eu vou direto na fonte, fui falar direto com o Escorel. Ele mora atrás, na rua de trás da minha, eu fui lá e tal, conversei com ele foi muito simpático, conversei com ele. E ele escreveu esse filme com o Roberto Machado. Eu perguntei para ele se ele tinha pensado, a visão dele, se ele tinha lido até sobre o Pierre Rivière e tal, e ele falou que não. Ele até perguntou se na época o livro tinha sido publicado, já tinha sido publicado. Eles começaram a escrever o filme em 77, o filme foi finalizado em 79, e a Stephanie falou que o livro foi publicado em 73, então de alguma forma talvez já tivesse sido falado sobre esse. Agora a Stephanie trouxe a questão da imprensa, e eu conversando com o Escorel me falou, ele falou, cara, eu não consigo apresentar todo o filme para a plateia. Ele falou, então você foca, depois que a gente conversou, então você foca numa das últimas cenas, que é uma entrevista, a entrevista que o Chico Picadinho dá depois do segundo crime. Na verdade é uma entrevista coletiva, e ele falou assim, ele viu no CPDOC da Globo a entrevista, e ele não alterou nada, ele não alterou manteve os mesmos diálogos, as mesmas falas, a mesma tomada de câmera. E eu queria, eu e Stephanie, a gente queria apresentar a cena no 1h46. Porque eu acho que ilustra muito bem o que a Stephanie acabou de falar sobre. Bem mais. 46. 46. Olha, para 52. 52, pode dar play aí, que ele acabou de ser preso. Tá com som? Uma coisa que eu gostaria de saber, Lino. As suas duas vítimas eram prostitutas. Por que esta preferência? Eu não sei explicar. Como é que você explica você ter cometido 2 vezes o mesmo crime? Não sei. É um fato que eu desconheço inteiramente. Como foi que você matou Tereza? Deve ter esganado ela. O que você fez depois disso? Depois disso pensei em morrer. Pensou em se matar? Em me suicidar não. A pessoa pode pensar em morrer sem querer se matar, não. Mas até que não seria mal morrer aí, atropelado por um trem ou debaixo de um carro. Você odeia as mulheres? Não. Eu sempre me dei bem com as mulheres. Isso aqui até foi presente de uma delas. Algum recado para seus parentes? Eu tenho sim. Gostaria que minha mãe não perdesse a fé em Deus. Você tem fixação materna? Amigo, isso eu acho que é uma coisa que o Freud explicaria melhor que eu. Como foi sua infância? Eu não tive uma infância normal, não vou dizer que tenha tido. Eu acho que seria normal se eu tivesse tido um pai e uma mãe como todo mundo teve. Mas eu não tenho recordações alegres da minha meninice, não. Eu gostava do mar. Sempre me dei bem perto do mar. Tem muita tristeza, mas eu acho que essas tristezas não interessam a ninguém. E depois eu também não gosto de ficar falando muito da minha vida pessoal, né? É isso. Quer dizer que você não gosta da sua mãe? Quem foi que disse que eu não gosto da minha mãe? Pô, engraçado, vocês na empresa... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha, minha mãe nunca foi prostituta, não, nem nunca andou com vários homens como vocês andaram espalhando por aí, né? Entendeu? Eu acho que vocês deviam ter um pouco mais de respeito com as pessoas. É isso. Vocês cometeram um erro muito grave, sabe? Difamaram minha mãe e isso me causou muita revolta. Ela não teve uma união feliz
O casamento dela não deu certo, meu pai abandonou ela quando eu era menino. Mas eu acho que ela enfrentou a vida e acho que vocês não deviam crucificá-la, sabe? Não deviam culpar ela desse problema. Eu repito que eu não sei porque eu matei as 2 mulheres. Até agora não encontrei motivo para isso. Mas então qual é o seu problema? Eu não sei, amigo. Se eu soubesse do meu problema, eu não estaria perguntando para os outros, né? Eu mesmo resolveria o meu caso. O diabo é que até agora ninguém chegou a uma conclusão a meu respeito. Eu tenho fraco pelas mulheres, pela bebida. Tive uma infância cheia de força, né? Mas eu acho que isso tudo é muito comum nos dias de hoje, né? Vocês já pensaram se cada sujeito que tivesse fraco por bebida, por mulher e tivesse problema na infância, saísse por aí cortando mulher em pedacinho, acho que não sobrava mulher pro gasto. Eu confesso que, sei lá, pode parecer mentira pra vocês, mas eu tô mais tranquilo depois que eu fui preso, sabe? Vocês não podem imaginar o alívio que eu senti. Isso é isso mesmo que vocês estão vendo. Simpatizo com a Igreja Católica, mas não acredito em Deus. Sei lá, já que eu não, vamos dizer assim, não consegui me readaptar ao convívio social, né? Já que a cadeia talvez seja o lugar que eu me adaptei melhor, eu acho que essa é a minha sina mesmo. Vão me mandar para o manicômio. Quem sabe lá seja o meu lugar. Encerro aqui a minha vida aos 34 anos. Gosto da vida, das coisas boas da vida. Eu não sei por que matei as minhas mulheres. Oi? Não, no Léo Maia. Não, esse, mas é o mesmo take. Sim, é o Léo Maia, que é verdade, claro. E é curioso que ele fala... Não é o Picadinho, é o ator. Mas é o filme. É o mesmo relato. Sim, eu achei que era a proteína da Globo, entrevistando o rapaz que foi preso. Ele fala, por isso que ele fala que ele queria morrer, né? E aí perguntaram se ele já tinha pensado no suicídio, ele falou, querer morrer não é a mesma coisa que querer se matar. Né? E é curioso que o Pierre Rivera, ele fala algo como que eu quero morrer, uma hora que mostra a arma do crime, e ele queria, na verdade, ser morto. Né? Depois é que ele percebe que ele, como a pena dele foi comutada, né? Reduziu para prisão perpétua, aí sim é que ele se suicida na cadeia, já que ninguém vai matá-lo, e ele queria morrer. O Chico, ele já está na cadeia há mais de 30 anos, como você sabe, no Brasil, para as máximas 30 anos. Talvez seja um dos primeiros casos assim, que seja julgado justamente ele ficar mais tempo, porque ele é considerado um perigo. Então, ele até chegou, né? O Escorel falou que na época, boa parte do filme foi gravado, né, filmado nas cadeias, ele até olhou, ele participou, ficou olhando as gravações, as filmagens. Ele não quis ver o filme depois que ficou pronto, e o Escorel falou que durante muito tempo ele não queria sair, ele lutava para se manter no manicômio, só que a Stephanie buscou notícias mais atuais e tal, e parece que agora ele está querendo, ele não quer morrer na cadeia, ele quer morrer em liberdade. Mas é isso, parece que o Chico Picadinho é o nosso Pierre Rivera. E aí eu vou ler os trechos aqui que foram publicados sobre ele, e eu quero que vocês notem justamente o quanto que está presente neles alguns discursos pueris, né, muito parecidos com os exames médicos legais que o Foucault examinou. Olha só. Francisco era tido como um menino encapetado devido às suas traquinagens. Muito curioso, Francisco matava gatos para ver se eles tinham 7 vidas. Às vezes os enforcava em árvores ou afogava-os na privada. Ele sofreu de enurese noturna, ou seja, fazia xixi na cama, até os 6 anos de idade. Sofria de sangramentos nasais, asma e pavores noturnos. Era redio e tinha gostos estranhos, como histórias de terror, principalmente envolvendo vampiros ou demônios.
Francisco começou os estudos em um colégio de padres, mas era briguento, desatento, dispersivo, não fazia as lições de casa, tido como um aluno problema. Francisco vivia pela rua, incendiando coisas, invocando o demônio, mergulhando no mar bravo, sempre em busca de satisfazer as suas curiosidades. Na juventude, Francisco passou por vários trabalhos, mas nunca teve capacidade de manter um emprego. Para ele, as andanças e a vida livre eram bem mais interessantes. Para quem não, né? Francisco juntou-se a outros jovens do clube. Seu grupo invadia casamentos como penetras, bebiam muito e pegavam carros emprestados. Davam voltas e mais voltas, sem rumo, e depois os devolviam. Alguém aqui se identificou com o Chico Picadinho em alguma dessas passagens, né? E talvez vocês consigam se lembrar de trechos parecidos com relação a outros criminosos que ficaram famosos na nossa imprensa. É isso. Marcelo, você aciona um negócio hoje? Bom, gente, eu não consigo falar sentado, tem esse problema